A Páscoa aparece na Bíblia Sagrada, celebrada pela primeira vez com a saída do povo de Israel do Egito. Ainda enquanto escravos, Deus ordena para eles: essa época que vocês estão agora será o primeiro dos meses do ano. E no 14º dia desse mês, vocês realizarão a Páscoa. E Deus dá toda a instrução de como eles deveriam fazer. Sacrificar um animal, um cordeiro, perfeito, sem mancha, sem pata quebrada, sem doenças nenhumas. E o sangue daquele animal seria passado nas portas das casas. A carne seria comida pelas pessoas da família com ervas amargas e pão asmo, pão sem fermento, representando santidade, pois na Bíblia o fermento representa o pecado. Então, pães asmos representam afastamento do pecado. E assim os israelitas daquela época, quase 3.000 anos atrás, realizaram. E naquele dia, naquela época, Deus enviou o seu anjo e trouxe uma grande praga sobre o Egito. Todos os primogênitos foram mortos, mas nas casas onde havia sido celebrado a Páscoa, havia paz e vida. Com aquela última praga, o rei do Egito, Faraó, os liberta da escravidão. E agora eles estão livres para seguir de volta a terra que Deus prometeu que lhes daria, a terra de Canaã. A Páscoa, portanto, fala disso, fala de libertação, mas fala também do sacrifício de um inocente. Os séculos se passaram e, por fim, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa veio a este mundo, Cristo Jesus. Nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei, nasceu na época certa e viveu como Deus se agrada. E quando ele se apresenta junto ao João Batista, no Rio Jordão, ele ouve: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas palavras já apontam para a finalidade do ministério de Cristo: trazer a redenção dos pecados para toda a humanidade, para todos os que creem. E Jesus, durante 3 anos, ele realiza o seu ministério de curas, milagres, pregação, ensino, mas sempre tendo em vista, sabia que tinha vindo para ser crucificado. Várias vezes ele falou isso para os seus discípulos, mas eles não acreditaram, eles não entenderam. Na cabeça deles, Cristo iria assumir o trono, derrotar os romanos e transformar Israel na grande potência que as Escrituras falavam. Mas não aconteceu assim. Ele foi preso de maneira traidora, enquanto estava com os seus discípulos orando no jardim do Getsêmani. Ele não estava criando confusão, não estava envolvido em rebeliões, em guerras, em revoluções. Ele estava em oração com os seus discípulos. E um deles, um daqueles que durante 3 anos conviveu com Jesus, Judas Iscariotes, nome que passou para todas as gerações como símbolo de traição, ele vem trair Jesus. Ele traz os soldados até aquele lugar isolado para prender Jesus. Jesus é julgado durante o período das festividades da Páscoa, que não era apenas um dia, como na nossa contagem, mas durava uma semana inteira. Então, veja que Jesus ele participa da Páscoa também, do jantar da Páscoa que acontecia durante essa semana de festividades. E ao mesmo tempo ele institui a sua Páscoa, a nova aliança. Ao final do jantar da Páscoa, que era um jantar com carne de carneiro, ervas amargas, pão sem fermento e vários outros itens, ao final daquele jantar, Jesus pega 2 dos elementos que eram utilizados naquele jantar, o pão e o suco de uva, o vinho, e utiliza esses materiais como símbolos do seu corpo e do seu sangue, ordenando não só para os seus discípulos, mas para todas as gerações de cristãos que vieram depois: tomai o cálice, reparti entre vós, já não beberei do fruto da videira, ou seja, do suco da uva, até que venha o reino de Deus. Tomando pão e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice
é a nova aliança, o novo testamento, o novo pacto no meu sangue que é derramado por vós. Ele faz isso poucas horas antes de ser preso, julgado de forma injusta e condenado à morte, mesmo sem ter nada feito de errado. Então, a ceia do Senhor, ela vem para os cristãos como substituição da festa pascual judaica do Antigo Testamento, que é celebrado até hoje pelos judeus do mundo inteiro que seguem a religião ortodoxa judaica. Portanto, para nós cristãos, o que representa a Páscoa? Representa o clímax do plano de Deus para a humanidade, ao mandar o seu próprio Filho para morrer pelos pecados de todos os homens, de todas as pessoas que viveram ou que ainda viverão. O sacrifício de Cristo é suficiente para todas elas. Jesus é preso e levado de lugar para lugar. Primeiro, diante do sinédrio romano, do sinédrio judaico. Depois, levado para o governador romano Pilatos. Isso porque a multidão, os líderes religiosos da época, queriam a pena de morte para ele. Eles não queriam simplesmente prendê-lo, queriam eliminá-lo. Mas a pena de morte só podia ser decretada pelo governador romano, por isso levam perante a ele, mas também ele não tem provas que permitissem condenar Jesus. Pilatos, por sua vez, não acha nele crime algum. Ou seja, por 3 vezes ele era declarado inocente. Então, a sua morte como um criminoso na cruz, porque a cruz ela é reservada para os piores criminosos, rebeldes, traidores, é uma morte injusta. Um inocente é sacrificado mesmo sem nada ter feito de errado. Assim como a Páscoa também era o sacrifício de um inocente, um animal inocente que nada tinha feito para merecer aquilo. O pão que era comido com o cordeiro na Páscoa foi consagrado para representar o corpo de Jesus, que assim como o pão é cortado, repartido, amassado, assim também Cristo foi pisado, foi amassado, sofreu por nós as dores no seu corpo. E o suco da uva, o vinho, representa o quê? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Portanto, esse significado da Páscoa nos mostra o grande sacrifício que Deus fez por nós, através do seu próprio Filho. Sacrifício esse que nenhum ser humano poderia fazer de maneira plena e suficiente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém era bom ou justo o suficiente para se sacrificar pelas pessoas, porque todos têm pecado. Jesus, porém, não. Ele é perfeito. Ele não tem pecado, ele não tem erro nenhum. Com isso, ele expira, ele dá o seu brado. Está consumado, está pago, está cumprido na cruz do Calvário. Ele é sepultado às pressas, no final do que nós chamaríamos hoje da tarde de sexta-feira, já começando o sábado, porque é o período em que, pelos rituais judaicos, não se podiam ocorrer execuções, não se podiam ocorrer sepultamentos ou outros trabalhos. Mas no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, que ainda não tinha o nome domingo, veio a receber esse nome depois, algumas das mulheres que eram discípulas de Jesus também, vão ao túmulo para preparar o corpo, porque o corpo tinha sido sepultado às pressas. E quando lá chegam, não tem mais o corpo, mas tem um anjo lhes dizendo: ele não está aqui, já ressuscitou. Elas levam a notícia aos discípulos, que julgam que elas estão loucas, desvairadas, quem sabe em estado de choque por terem perdido o seu mestre, assim como eles. Mas Jesus aparece a eles naquele dia, aparece no domingo seguinte, e por 40 dias ele está com os discípulos, passando como que uma revisão da matéria antes de voltar para os céus e sentar à direita de Deus. E depois disso, os discípulos de Jesus levam esta palavra e esse testemunho a todos os lugares. Muitas vezes foram mortos, foram martirizados por causa de sua fé, por não negarem o que estavam declarando, mas eles eram testemunhas de Jesus. A palavra testemunha no grego quer dizer mártir, quer dizer aquela pessoa que está disposta a morrer pelo aquilo que diz.
E assim aconteceu. Eles sofreram por causa da sua fé, mas até o fim disseram: Cristo vive. Ele ressuscitou dentre os mortos e subiu para os céus. Portanto, a Páscoa nos fala do sacrifício de Cristo, mas também da sua ressurreição. Se ele tivesse simplesmente morrido, seria como tantos outros líderes espirituais e gurus pelo mundo afora, que morreram e até hoje estão nos seus túmulos. Mas ele não, ele ressuscitou. É isso que nós cristãos acreditamos. E é essa palavra que tem sido pregada pelos cristãos desde o começo, há quase 2000 anos atrás. Alguém pode perguntar então, se a Páscoa é isso, de onde vieram esses outros símbolos? O ovo de Páscoa, o coelho? Bem, essas são tradições populares que foram agregadas depois ao cristianismo. Nas religiões orientais e na mitologia grega, outras religiões que deram também influência ao nosso pensamento ocidental, o ovo sempre teve o significado de princípio da vida. O ovo é um objeto que aparentemente está morto. Você não vê ele se mexendo, você não vê ele se movimentando, você não vê ele respirando. Parece que não tem nada ali. Parece que está morto. Mas de repente, a casca se quebra e algum animal vivo sai de lá de dentro. Então o ovo era representação da vida que estava ali quieta, mas que de repente se manifesta. Dessa maneira, os cristãos utilizaram o símbolo do ovo como um símbolo da ressurreição de Cristo. Depois da Quaresma, que é a época da Semana Santa, os 40 dias, comer ovos era uma maneira de se preparar para a Páscoa, porque o ovo também é uma fonte muito rica de proteínas. Os ovos enfeitados eram um costume que começou na Idade Média. Os nobres, por exemplo, enfeitavam com ouro e prata ovos comuns e davam de presentes uns aos outros. A população mais pobre enfeitava com fitas coloridas ou tingia com papel e outras especiarias coloridas. Mas era uma forma também de presentear o próximo, porque não era simplesmente um presente, um objeto, mas algo nutritivo. Séculos antes, os chineses costumavam colorir ovos que eram distribuídos aos amigos na chamada Festa da Primavera, que era a lembrança da renovação da vida. Então, os missionários que foram para aquelas regiões utilizaram esse costume também como uma forma de transmitir a mensagem de Cristo. No século XVIII, o ovo foi adotado oficialmente como símbolo da ressurreição de Cristo. Pilhas de ovos coloridos eram abençoadas e distribuídas entre os fiéis. Então é daí que vem essa tradição do ovo. E quanto à questão do coelho? O coelho, na mitologia pagã e mesmo nas regiões da Europa, era um símbolo de fertilidade, de abundância, porque é um animal que tem muitos filhotes. Então, passou a ter esse significado aplicado também no cristianismo, como um símbolo de uma vida extraordinária, de uma vida em abundância, uma vida plena. Por isso, os ovos e os coelhinhos entraram aos poucos na celebração da Páscoa. E o chocolate? Bem, é bom lembrarmos que nem sempre o chocolate foi tão comum quanto temos hoje em dia, mas passou a se tornar uma iguaria, tanto na Europa quanto na América, depois de sua descoberta, de ser utilizado, principalmente misturado com leite. Então os comerciantes, claro, para não perderem o ritmo, disseram: vamos fazer coelhos e ovos de chocolate. Por isso, se você quer comprar ovo de chocolate, pode fazer isso, sem problema nenhum, não é pecado. Mas faça isso como quem compra o produto e não como um símbolo da Páscoa por si só. Procure pensar nessa Páscoa no real significado dessa festa para nós. A nossa verdadeira libertação por meio de Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O sangue de Cristo derramado no Calvário foi para resgate de todos que já nasceram e que ainda viverão nesta terra. Mas todos aqueles que crerem, porque tem muita gente que não crê. Para muitas pessoas, Jesus foi apenas um grande mestre, um grande ensinador, um profeta notável,
mas não foi o Salvador, mas não foi o Filho de Deus. E dessa forma, o sacrifício de Jesus não vale para os tais. Precisa crer, precisa acreditar que através dele, todos os que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pois a salvação que ele veio nos trazer não é conseguida pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras, mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus para conosco, ainda que nós não merecêssemos, através da fé em Cristo Jesus como único Salvador e intercessor entre os homens. No Antigo Testamento, quem intercedia pelas pessoas era o sumo sacerdote. Havia muitos sacerdotes na tribo de Levi, na religião judaica, mas apenas o sumo sacerdote fazia essa intercessão entre Deus e os homens. E no Novo Testamento, Cristo é mostrado como nosso sumo sacerdote, nosso supremo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Assim escreveu o apóstolo São Paulo. Portanto, a Páscoa nos fala disso e também fala de alegria, de vitória sobre a morte, pois quando Cristo ressuscita, derrotando a morte para sempre, ele faz algo que nunca tinha ocorrido antes na história do mundo. É bem verdade que a Bíblia registra outras pessoas que ressuscitaram, como Lázaro, ressuscitado pelo próprio Jesus após 4 dias, ou ainda o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e muitos outros. Mas todas essas pessoas morreram novamente. Elas não estão vivas até hoje. Cristo, porém, é diferente. Ele ressuscita para nunca mais morrer. E a sua ressurreição é o símbolo da ressurreição de todos os cristãos que nele confiam. A ressurreição definitiva para derrotar a morte para todo sempre. A ressurreição de Cristo também é símbolo de que até mesmo em nossa vida, alguma coisa que nós já supunhamos como morta, dada por enterrada, Deus é capaz de ressuscitar. Relacionamentos, amor, proximidade e muito mais, coisas que nós dizemos, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus pode ressuscitar. Ninguém contava que Jesus iria ressuscitar, nem mesmo os seus discípulos. Por incrível que pareça, até os inimigos de Jesus davam mais valor à ressurreição dele do que os próprios discípulos, pois eles se dispuseram a ir a Pilatos e pedir uma guarda de soldados romanos para estar ali junto ao túmulo, não porque eles crescem que Jesus iria ressuscitar, mas porque eles lembraram que Jesus prometeu: ao 3º dia ressuscitarei. O medo deles era que os discípulos roubassem o corpo e propagassem a mentira de que ele tinha ressuscitado. Por isso aquela cautela. Mas os discípulos não tinham o menor ânimo para fazer nada disso. Eles ficaram em estado de choque, se esconderam e não tinham ânimo para nada. Na cabeça deles, tudo tinha terminado. Qual não foi a sua surpresa quando Cristo aparece no meio deles? Alguém fala da seguinte maneira: Jesus atravessando as paredes da casa para estar com eles. Não, isso não aconteceu. Ele simplesmente surge no meio deles e pede que eles o toquem no seu corpo, nas suas mãos, nos seus pés, para terem certeza que era ele mesmo, não era uma alucinação, uma visão, um espírito. E aí fica bem conhecido o episódio de Tomé, que não estava naquele momento e disse que não acreditava. Era bom demais para ser verdade. Se eu não tocar nele, não enfiar o dedo nas marcas dos cravos, eu não vou acreditar. E na semana seguinte, Jesus aparece. Agora Tomé está lá. E Jesus chama: toque aqui, Tomé. Pegue aqui nas marcas para você ter certeza que sou eu mesmo. E Tomé assim fez ao dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu que Jesus estava ali realmente ressurreto e que somente Deus poderia fazer aquilo. Somente o Deus que eles tinham aprendido a crer poderia vencer a morte daquela maneira. Então a ressurreição de Jesus nos traz isso, a esperança de vida para aquilo que nós já dávamos como morto e enterrado. O que será que estamos colocando já como perdido, como algo que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Deus pode nos trazer a solução. Deus pode nos trazer a ressurreição daquilo que nós já tínhamos
em nossos corações, em nossas mentes, enterrado simbolicamente. Claro que ao longo dos séculos muitos dizem: Jesus não ressuscitou, os seus discípulos roubaram o corpo. Outros dizem: ele não morreu, ele só desmaiou e voltou a si na tumba. Dessa forma ele conseguiu sair de lá. Precisa de muita fé para acreditar nessas histórias. Porque já imaginou uma pessoa que passou pelo processo da crucificação, teve suas mãos e pés perfurados, o seu peito furado por uma lança, conseguir se reanimar naquela tumba fria sem nenhum cuidado médico e depois tirar aquela grande pedra? Que forças! Precisaria de muita fé para crer numa versão dessas. Além disso, os soldados romanos que estavam ali de guarda presenciaram a ressurreição. Se desmaiaram pelo esplendor da glória de Deus manifesta em Cristo quando ele ressuscita, e voltam correndo aos sacerdotes judeus para contar o que tinha acontecido, e eles mandam abafar a história, intercedem junto a Pilatos para que ele não os castigue, pois não queriam admitir a verdade. Cristo tinha voltado à vida. Aquele que durante 3 dias estava morto, agora estava vivo para todo sempre. E crer que os discípulos roubaram o corpo é mais incrível ainda. O que eles ganhariam com isso? O que eles ganharam com isso? Além de tormentos e perseguições e mortes terríveis por afirmar isso. Se fosse uma mentira, mais cedo ou mais tarde, algum deles teria dado com a língua nos dentes, teria confessado que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Portanto, Cristo vive. E se ele vive, nós também podemos viver. Ele veio trazer a verdadeira vida, a vida plena para nós. Não aquela vida física, aquela vida bios, mas a vida zoe, a vida plena e verdadeira com Deus, que temos em cada um de nós. E um dia esta vida se manifestará com Cristo e viveremos para sempre com Ele. Feliz Páscoa para todos os que creem em Cristo. Feliz Páscoa com vida, com alegria, com saúde, com bênção, com sua família, com amigos, com os seus queridos. E dessa forma Cristo estará em nossa vida, em nossos corações. Que Deus nos abençoe.